Você tá em busca de um sentido para sua vida? Tá se sentindo meio deslocado? Tá pensando em mudar de profissão? Você precisa urgentemente saber algumas coisas sobre propósito de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí pessoal, eu sou a Miriam Said, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre propósito. Não é tão simples assim a gente descobrir o nosso propósito. Não é rápido, não é simples, é uma busca interior e essa resposta está dentro de você, só você consegue acessar essa resposta. Muitas vezes o nosso propósito não tem a ver com uma profissão, ele tem mais a ver com a nossa essência, com aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que veio de fábrica dentro de você. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vai se inscrevendo, aperta o botão de curtir, envia esse vídeo para quem tem esses questionamentos sobre propósito, para quem tá se sentindo meio desmotivado, que eu tenho certeza que vai ajudar muito essas pessoas. Bom, quando a gente não tá cumprindo o nosso propósito, normalmente a gente se sente muito incompleto. Eu já me senti assim muito tempo, até que eu comecei a buscar uma busca que foram anos até eu descobrir. Não tô dizendo que vai ser anos pra você descobrir o seu propósito também não, tá? Pode ser que você descubra mais rápido do que eu, ou pode ser que você demore mais tempo do que eu. Mas as pessoas que ainda não estão cumprindo o propósito delas, elas estão fazendo coisas que não era pra elas estarem fazendo. Elas machucam pessoas, elas perdem tempo, perdem dinheiro, porque ficam pulando de galho em galho, tentando acertar, tentando entender, tentando se preencher. Antes de descobrir o nosso propósito, a gente precisa descobrir 3 pontos: o destino, a missão e, por fim, o nosso propósito. Esses 3 pontos vão te ajudar a criar um mapa para o teu propósito. O destino é onde você quer chegar, sabe? O que você mais almeja? Qual é o seu destino? Onde você quer chegar? A missão é o que você tem que fazer todo dia para que você consiga chegar nesse destino, para que você consiga chegar nesse futuro que você planejou. E o propósito é o porquê você faz o que faz. O propósito é maior do que a missão. O propósito é o motivo pelo qual a gente existe. Nem tudo que você pode fazer é o que você foi criado para fazer. Por exemplo, uma caneta Bic dessa. Ela foi criada para escrever. Ela não foi criada para amarrar cabelo. Mas tem muita gente que amarra cabelo, que prende o cabelo com a caneta Bic. Uma cadeira. Ela foi criada para sentar. Mas tem muita gente que fica em pé na cadeira para pegar um livro lá em cima numa estante. Na casa da minha mãe, eles têm o costume de guardar forma de bolo dentro do forno. E o forno não foi feito para guardar forma de bolo, ele foi feito para assar alimentos, para cozinhar as comidas. E isso pode acontecer com a gente. Às vezes você tá funcionando muito bem num local, mas que você não foi criado para exercer aquela função. Quando você não cumpre o seu propósito, você vive uma vida vazia. Você sempre vai estar pulando de galho em galho, tentando entender, tentando se preencher. Por mais que você atue bem na função que você não tá usando ao máximo toda a sua capacidade. Você não tá usando aquilo que veio de fábrica dentro de você, que Deus colocou dentro de você. E aí você provavelmente vai se sentir vazio, incompleto, incompreendido, insatisfeito. Propósito é funcionar dentro daquilo que você foi criado para fazer. Quando você prospera numa coisa que você não foi criado para fazer, isso pode ser muito ruim. Tem uma frase, eu não me lembro quem disse essa frase, mas é mais ou menos assim, que a pior coisa que pode acontecer para um empreendedor é ele ter um bom salário. Porque muito provavelmente ele vai ter dificuldades de largar a mão daquilo, porque ele já está recebendo um bom salário. Então ele fica numa zona de conforto, ele se acostuma com aquilo, ele perde a coragem muitas vezes de empreender. Foi uma coisa que ele foi criado para fazer. E aí ele fica se sentindo confortável ali naquele local e muitas vezes não tira os sonhos dele do papel e vai viver para sempre uma vida insatisfeita. Você conhece alguém assim, que não tem coragem de tirar os sonhos do papel, que não tá satisfeito com o trabalho, mas não toma nenhuma atitude sobre isso? Manda esse vídeo para essa pessoa. Eu sei que na altura agora desse vídeo você já deve estar com o coração queimando. Meu Deus, qual é o meu propósito? Mas eu preciso te adiantar que o propósito nem sempre tem a ver com a sua profissão. E às vezes o propósito não é aquilo que mais vai te dar dinheiro, mas o propósito é aquilo que mais vai te prosperar, que é suprir todas as tuas necessidades como ser humano
todas as tuas necessidades individuais que você tem. Por exemplo, o Tite e o Neymar. O Tite tem um salário inferior ao do Neymar, mas se ele se comparar com o Neymar, ele nunca vai se sentir satisfeito. E se ele entendeu que o propósito da vida dele é treinar os jogadores, ser um treinador de jogador de futebol, ele nunca vai se comparar com o Neymar. Porque ele tá satisfeito, ele tá próspero dentro do propósito dele. O propósito revela a nossa identidade. E a nossa vida emocional dá um salto quando a gente descobre o nosso propósito. Porque quando você não sabe quem você é muito guiado pela opinião dos outros, sabe? Opinião das pessoas da tua família, opinião dos teus amigos. Você se compara muito com outras pessoas, com pessoas que estão lá na frente, você ainda tá aqui. Você está se comparando com pessoas que estão lá na frente. Então, quando você descobre o seu propósito, você afirma a sua identidade. Você não fica mais com esses questionamentos internos e a sua vida emocional dá um salto. Por isso, não viva pela aparência, viva pela sua essência. Comece a exercer a identidade que você tem dentro de você. O propósito, ele está escondido dentro da identidade e a identidade dentro do propósito. Todo propósito é eterno. Todo propósito é maior do que você e ele é atemporal. Viva pelo seu propósito e não pelas suas vontades, pelas suas emoções. As nossas vontades são enganosas e o nosso propósito é verdadeiro. Quando você descobre o seu propósito, você não pode mais se dar o luxo de agora eu vou ficar aqui de preguiça. Não, o seu propósito serve para servir pessoas. Não é mais sobre você. Às vezes você quer responder grosseiramente uma pessoa, você tá de saco cheio aquele dia, mas você não pode mais fazer aquilo. Você não pode mais fazer a tua vontade, porque isso vai atrapalhar o teu propósito. Você não pode mais gastar muito, você não pode mais relaxar muito. Você tem que focar no seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, não é mais sobre você, é sobre os outros. Mas você pode estar pensando também, poxa, é muito sério essa coisa de propósito, né? Tem muita responsabilidade, a gente tem que largar a mão de muita coisa. Mas o propósito, ele te traz muitas recompensas. Ele te faz se sentir completo. Não é isso que você busca? Se sentir completo? Ter um sentido de vida? Se pergunte agora aí, o que você faria de graça? Você gosta tanto de fazer que você faria até de graça. Qual é o problema existente no mundo que te incomoda mais? Essas foram as primeiras perguntas que eu comecei a me fazer quando eu comecei a mergulhar nessa busca pelo propósito. Quais são os teus dons naturais? O que você tem muita facilidade de fazer, que outras pessoas não têm tanta facilidade assim, que os teus amigos, que a tua família te elogia, que você tem essa facilidade, sabe? Isso é uma coisa que veio de fábrica em você. Eu tenho muita facilidade em me comunicar, em expor pontos de vista, em falar em público. Eu não tenho medo disso. Isso foi uma coisa de fábrica que veio em mim. O propósito não beneficia só você. O propósito beneficia as pessoas ao teu redor. Todo mundo sai ganhando, não é só sobre você. Se o propósito é só sobre você, isso é egoísmo, não é propósito. Você vira um canal de bênção para outras pessoas, você vira uma ponte, você facilita a vida de outras pessoas. Por exemplo, tem gente que tem dom de resolver os problemas dos outros. Meu marido tem esse dom, assim, ele é um profissional de resolver problemas. Porque todo mundo recorre a ele quando tá com algum problema, daqueles burocráticos mais complicados. A pessoa tá descabelada e ele tira de letra. Isso é um dom que ele tem. Qual é o dom que você tem? Sabe, aquilo que veio de fábrica, que você tem facilidade em fazer, que você faria até de graça. O que seria isso? E como você sabe se você tá vivendo o seu propósito? As pessoas estão sendo beneficiadas? Se sim, muito provavelmente você já tá vivendo o seu propósito. Não tem a ver com trabalho, com profissão. Não tem a ver com o que você faz. É o porquê você faz. E existem estágios do propósito. Nunca reclame do estágio do propósito que você tá. A vida é feita de estágios, a vida é feita de processos, a vida é feita de estações. E assim também acontece com o nosso propósito. Problemas vão surgir, mas eles nunca vão ser maiores do que o teu propósito. Porque você sabe que as pessoas dependem de você. Então, não fale com o seu propósito, porque você pode acabar atrapalhando a caminhada das outras pessoas. Se o que você tá fazendo te deixa para baixo, te deixa insatisfeito, não tá te dando nenhum conhecimento, pode ser que realmente isso não esteja servindo de nada para você. Mas pensa bem, isso que você tá fazendo, isso que você tem feito todos os dias, o seu trabalho, as coisas que você tem feito, elas estão te dando mais conhecimento? Elas estão pagando as suas contas? Elas estão te dando acesso a novas pessoas? Se sim, esse é um processo do teu propósito.
Mesmo se você ainda não está satisfeito, esse é um processo do teu propósito. É pelo menos o caminho até lá. Então, gente, recapitulando os 3 pontos que eu falei aqui para vocês sobre o propósito. Ponto 1. Você pode fazer várias coisas, mas você só nasceu para fazer uma, que é o exemplo da caneta Bic que eu dei para vocês. Você só nasceu para fazer uma coisa, apesar de você saber fazer várias coisas e funcionar bem, tem uma coisa especialíssima que você nasceu para fazer. Ponto 2. O propósito nunca morre. Você morre, mas o seu propósito nunca morre, ele é atemporal. Por exemplo, Martin Luther King, ele foi uma pessoa que lutou pela igualdade dos negros. Isso é atemporal. Ele morreu e as pessoas continuaram batalhando por isso, e é graças ao propósito daquele homem que a humanidade tem essa igualdade hoje. Ponto 3. O seu propósito não é só para você, não beneficia só você, ele beneficia as outras pessoas, como o Martin Luther King também. Ele beneficiava toda a comunidade negra e toda a humanidade que perdia em não se socializar com pessoas negras. Se só você ganha com o seu propósito, isso é egoísmo. Não é propósito. O propósito te dá identidade, ele faz você saber quem você é. Você não se sente menor que ninguém. Você tem agora uma blindagem emocional porque você sabe quem é. Teu passado perde força. Teu passado perde força emocional. O que realmente importa é o teu futuro. Você quer saber como você vai chegar lá, até onde você vai conseguir chegar. Busque autoconhecimento, faça uma autoanálise. Não é fácil e nem rápido descobrir o propósito, mas essa é uma resposta que já existe e ela já está dentro de você. Só você pode ter acesso a essa resposta. Comece a buscar isso, porque quem procura, acha. E eu tenho certeza que quando você descobrir o seu propósito, você vai ser plenamente capaz de exercer isso que já existe dentro de você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida de alguma forma, clica no botão de curtir, se inscreve aqui no canal. Nosso canal só tem mensagens boas que servem para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu te peço que você envie esse vídeo para 3 amigos. 3 amigos que estão precisando ouvir mais sobre propósito de vida. Tenho certeza que eles vão ser muito edificados com essa mensagem. Então, pessoal, a gente fica por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.